Então, todo pastor é ladrão? Não. A premissa do falso é que existe o verdadeiro. Vou dar alguns exemplos para você. Por exemplo, um funcionário do Banco Central, ele não vai estudar, ou por exemplo, um policial federal, ele não vai estudar todas as notas falsas do mundo e que já foram feitas, as tecnologias. Ele não vai fazer isso, porque não teria condição de assim fazer. Ele vai estudar muito bem o que é verdadeiro, porque diante do verdadeiro, ele vai distinguir o que é falso. Então talvez exista muitas formas de fazer as coisas erradas, mas só existe uma forma de fazer a coisa certa. Eu vou dar outro exemplo para você. O fato de você, por exemplo, ver uma história aqui ou ali de uma mãe que colocou um filho ou uma criança, abandonou um filho, abandonou uma criança, faz com que todas as mães sejam ruins? Não também. Então, nem todo pastor é ladrão. Agora, infelizmente, existem homens que são transvestidos de pastores. Homens que muitas vezes não têm temor ao Senhor e utilizam o dinheiro da igreja para se locupletar. E o que fazer para saber se eu estou numa igreja que leva a sério a questão financeira ou não? Simples. Comece a investigar. Verifique se naquela igreja, por exemplo, ela tem um CNPJ, se ela tem uma diretoria constituída, se ela tem auditoria, se ela tem uma contabilidade, por exemplo, até mesmo na própria cidade, se o contador da igreja é conhecido. Verifique se o pastor ele tem a capacidade e a condição de se autorregular no seu salário, ou se o salário do pastor é estabelecido mediante um conselho com proporcionalidade e razoabilidade. Verifique, por exemplo, se aquela igreja ela apresenta balanços, relatórios financeiros, se os projetos daquela igreja estão em comum união dos pensamentos dos seus membros. E verifique também a vida do pastor. Se o pastor ele tem uma vida pautada em algo que seja razoável, a sua vida ela esteja de acordo com o padrão, por exemplo, daquilo que ele recebe, da palavra, da condição que ele tem, até mesmo do seu trabalho. Muitas vezes o pastor ele trabalha no dia a dia, a esposa do pastor trabalha no dia a dia, tem outros afazeres. Então, não, nem todo pastor ele utiliza o dinheiro da forma correta. Na realidade, a maioria dos pastores são muito sérios. Porém, existem alguns que vão para a mídia e a mídia vive de escândalos. Sendo assim, eu quero dizer para você, entenda que a igreja não é um lugar para podermos estar manipulando a fé das pessoas e poder tosquear, como diz a palavra. Por fim, eu quero dizer algo. A igreja que eu pastoreio, por exemplo, a gente não sabe quem dizima e quem oferta. Os dízimos e as ofertas da nossa igreja são totalmente sem sabermos quem assim está fazendo. Porque quem entrega não coloca nome, nós não sabemos quem assim está fazendo. Então, queridos, uma igreja ela tem que ter, sim, seriedade nas suas questões financeiras. Eu também queria falar mais um ponto. Se você for, por exemplo, na Liquid Dream, na bio da nossa igreja, Igreja Verbo da Vida Itabaiana, você vai ver que nós temos a prestação de contas anual. E nós dizemos lá tudo que entra e tudo que sai da nossa igreja. Nós temos alegria em prestar contas de tudo aquilo que a gente faz com o dinheiro dos irmãos e do nosso dinheiro também, porque eu sou um dos maiores contribuintes dessa obra. Deus abençoe você.